Quero convidar você para abrir a palavra de Deus, Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, versos 35 a 41. Jesus acalma uma tempestade. Marcos 4, 35 a 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Podem assentar. Nós vamos meditar sobre o tema surpreendidos pelas tempestades da vida. Surpreendidos pelas tempestades da vida. Alguém já disse, e a Bíblia confirma, que Deus é bom, sempre bom. Nós às vezes não conseguimos perceber esta realidade nas circunstâncias da nossa vida. Mesmo assim, Deus continua sendo bom, sempre bom. Isso me lembra aquela história do rei que saiu com o seu servo para uma caçada, e o súdito do rei era um homem crente, fiel a Deus, e dizia sempre para o rei: Deus é bom, sempre bom. Desta maneira, aquele rei estava já cansado de ouvir essa expressão, até que sofreu um acidente. E nesse acidente perdeu um dedo da mão. E o rei ficou muito bravo quando aquele súdito ainda dizia: Deus é bom, sempre bom. Mas como Deus é bom se eu sofri um acidente, se eu perdi um dedo? Prosseguiram a caçada e logo depois foram atingidos por um bando de índios selvagens, antropófagos, e foram levados para uma aldeia. E quando estavam para realizar o ritual, para matar aquele rei, porque o súdito já tinha sido preso numa situação anterior, quando foram examinar o rei, perceberam que faltava-lhe um dedo. E então não puderam sacrificá-lo, porque no entendimento daquela aldeia, somente alguém com um corpo perfeito podia ser sacrificado. E o rei foi poupado porque não tinha um dedo. Aí o rei chegou para o servo e disse: agora eu reconheço que Deus é bom. Mas eu tenho ainda uma pergunta. Se Deus é bom, por que você foi preso? E o súdito respondeu para o rei: eu fui preso porque se eu estivesse com você, lá naquela aldeia, eu teria sido sacrificado. Deus é bom, sempre bom. Ainda que nós não vejamos isso em todas as circunstâncias da nossa vida. Se você perceber, na caminhada da vida nós temos muitas lutas, desencontros, dissabores. Na caminhada da vida nós temos muitos momentos difíceis, muitas tempestades que se levantam, que abalam nossa vida, que muitas vezes provocam temor no nosso coração, outras vezes tira o leme da nossa mão, e nós ficamos vulneráveis, e nós ficamos sem controle da situação. Mas mesmo assim, Deus continua sendo bom, muito bom. Esse texto que nós lemos, queridos irmãos, tem para nós algumas lições ricas, falando como muitas vezes somos surpreendidos pelas tempestades da vida, mas ainda assim podemos perceber a intervenção bondosa de Deus. Chama a sua atenção para alguns aspectos desse texto. Primeiro, como é que são essas tempestades da vida? E você vai notar, em primeiro lugar, que as tempestades da vida, elas são inesperadas. Inesperadas. O mar da Galileia era um mar famoso pelas inesperadas tempestades que aconteciam. Isso porque o mar da Galileia é um lago de águas doces, de 21 quilômetros de comprimento por 14 quilômetros de largura. Este mar está exatamente colocado numa depressão profunda, cercado por 3 lados de grandes montanhas, as cordilheiras do Golã e outras montanhas que chegam a 300 metros. Ao norte, extremo norte do mar da Galileia, está a maior montanha da Palestina, que é o Monte Hermon, com quase 3.000 metros de altura, onde existe neve continuamente no ano.
de vez em quando, os ventos que descem gelados do Monte Hermon, encurralados pelos montes, batem na superfície deste lago. E esta mudança de atmosfera produz ventos fortes, ondas gigantescas, e inesperadamente pode colher as pessoas que estão ali por grandes e terríveis tempestades. Na verdade, a palavra que é usada por Mateus no texto paralelo é a palavra seismos, de onde vem sísmico, de onde vem terremoto. Aquela tempestade ali não foi uma tempestade qualquer, foi na verdade uma espécie de um maremoto que balança o barco, que põe em risco a vida dos discípulos e produz no coração deles um grande temor. Notem vocês que aqueles discípulos estiveram o dia inteiro ouvindo Jesus, envolvidos com Jesus, com as coisas de Deus, estavam seguindo a vontade de Deus, estavam presentes com Jesus, e mesmo assim foram colhidos por uma tempestade inesperada. Às vezes as tempestades chegam inesperadamente na sua vida, você não programa, você não espera, ela não manda telegrama, ela não manda aviso prévio, ela não bate a sua porta dizendo se prepare, porque vai chegar. Tantas vezes nos apanham de surpresa. Foi isso que aconteceu aqui. Segundo lugar, as tempestades da vida são perigosas. Se você olhar Mateus 8:24, diz o texto que o barco era varrido pelas ondas. Marcos diz que se levantou um grande temporal de vento, de tal maneira que o barco era arremessado com fúria, vindo quase a sossobrar. E Lucas registra esse texto dizendo que o barco estava indo a pique, ao ponto de sossobrar. As tempestades, quando chegam, elas são perigosas. Perigosas. Quantas vezes você já foi apanhado por uma tempestade assim? Quantas vezes? Eu não posso me esquecer, quando nós estávamos morando lá em Mississippi, e já estávamos de malas prontas para vir embora para o Brasil. Já tínhamos fechado a casa, arrumado as malas, mandar desligar a energia, mandar desligar a água, mandar desligar o telefone. Já estávamos com a passagem marcada para o dia 12 de setembro de 2001. E no dia 11, bem cedo, eu fui ao seminário de Jackson para as minhas últimas responsabilidades acadêmicas, exatamente para que o professor assinasse a minha tese. E enquanto eu estou aguardando na sala de espera para ele me atender, eu olhei para a televisão e as duas torres gêmeas do World Trade Center estavam pegando fogo. E eu pensei, é mais um filme de ficção. Não dei importância. Entreguei meu trabalho, cheguei em casa e a tia estava apavorada, porque os símbolos da estabilidade econômica do maior país do mundo estavam entrando em colapso. E eu fiquei pensando, meu Deus, um país que é considerado o país mais forte, mais rico, mais poderoso do mundo, com tanta segurança, com tanta estabilidade, tão vulnerável, tão enfraquecido. A tempestade tinha chegado e deixado a todos atônitos. Às vezes uma tempestade abala uma nação, às vezes uma tempestade abala uma família, às vezes uma tempestade abala uma pessoa. As tempestades são perigosas. E os discípulos estão enfrentando aqui uma tempestade extremamente perigosa. Terceiro lugar, você nota que as tempestades da vida são inadministráveis. Aqueles discípulos tentaram administrar o problema. Eles remaram, eles se esforçaram, eles eram peritos naquele mar, eles conheciam todos os segredos daquele mar, mas aquele problema era maior do que a capacidade deles. Muitas vezes as tempestades chegam, e chegam fortes, e chegam maiores do que nossas forças, e suplantam toda a nossa capacidade de ação e de reação, e nós nos sentimos impotentes para administrar a crise, para sairmos do miolo, do olho, do epicentro da crise e da tempestade. Quantas vezes você também já viveu, e quem sabe até esteja vivendo, uma determinada tempestade na sua vida, em que você admite, meu Deus, eu não tenho força, eu não sei o que fazer, eu não tenho capacidade de sair dessa tempestade por mim mesmo. Ela é inadministrável. Quarto lugar, as tempestades da vida são surpreendentes. Sabe o que me impressiona nesse texto? É que o mar da Galileia era o habitat de boa parte daqueles discípulos. Pelo menos 4 deles eram pescadores. Eles eram peritos naquele mar.
Diríamos nós, aquele mar era o caminho da roça deles, era o ambiente de vida deles, era o ganha-pão deles. Mas de repente aquilo que é comum, aquilo que é ordinário, aquilo que é cotidiano, aquilo que é do dia a dia, aquilo que é arroz com feijão, se torna um gigante indomável na sua vida. Muitas vezes as tempestades mais assoladoras da nossa vida não são fatos desconhecidos e estranhos, inéditos, mas são coisas do dia a dia, que de repente ganham um outro contorno, ganham uma nova dimensão, e se volta contra nós, e conspira contra nós, e nós perdemos o rumo e o controle da situação. Quantas vezes, meus amados irmãos, é um casamento estável, um cônjuge fiel, durante anos e anos, e de repente um fato acontece, e aquele casamento começa a se desestabilizar, e aquele cônjuge que foi um fiel companheiro e companheira durante anos, de repente se volta para ser a grande tempestade da vida. Quantas vezes um filho, uma filha, que caminhou de maneira segura e tranquila ao longo de tanto tempo, de repente se desarticula. Quantas vezes você que sempre administrou o seu negócio, a sua empresa, o seu trabalho, o seu emprego, a sua profissão, e você sempre cuidou com muita grandeza e maestria, de repente a coisa foge do seu controle. São coisas do dia a dia que fogem das suas mãos, saem do seu controle. Você perde completamente a administração daquilo que era comum, daquilo que era conhecido, daquilo que você tinha plena e total administração. Assim são as tempestades da vida. Chama a sua atenção para o segundo ponto, os conflitos que enfrentamos nas tempestades da vida. Esse texto revela para nós algumas tensões, alguns conflitos. Primeiro, eu acho que o grande conflito desse texto é como você vai conciliar a tempestade com a obediência a Cristo. Porque você nota no verso 35, naquele mesmo dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para outra margem. Quem deu a ordem foi Jesus. Sabe o que está fazendo. Não é inconsequente. E ele dá a ordem, passemos para outra margem. Quando ele dá uma ordem, passemos para outra margem, talvez o que os discípulos pudessem aguardar é o seguinte, vamos ter uma viagem segura. Foi ele que mandou. Quando nós caminhamos debaixo de obediência, vamos ter um caminho pavimentado de segurança. Mas como entender que você está fazendo o que Jesus mandou você fazer? No lugar que Jesus mandou você está. Indo na direção que Ele mandou você ir. E de repente, pelo fato de você obedecer, você está enfrentando uma tempestade. Isso é uma grande crise. Notem que o profeta Jonas enfrenta uma tempestade porque está desobedecendo. Deus manda ele para Nínive, ele vai para Tarsis. E então a tempestade o apanha. Mas os discípulos estão apanhados por uma tempestade, não porque seguem a rota da desobediência, mas porque trilham pela estrada da obediência. Quantas vezes você tem enfrentado tempestades por obedecer a Deus? Quantas vezes você perdeu um negócio lucrativo porque você não fazia concessão? Quantas vezes você perdeu um emprego porque você era honesto demais e você incomodava? Você não facilitava o esquema. Quantas vezes você perdeu um namoro, porque propostas indecorosas lhe foram feitas e você não transigiu? Quantas vezes você perdeu vantagens terrenas, imediatas e humanas, porque você disse não, eu sou fiel ao meu Deus, eu não transijo, eu não negocio? Muitas vezes a obediência a Deus pode nos trazer tempestades, e nós precisamos entender qual o plano de Deus nisso aí. Mas esse texto tem uma segunda tensão que eu chamo a sua atenção. Como conciliar a tempestade com a presença de Jesus conosco? Normalmente nós pensamos o seguinte, se Jesus está conosco, com Cristo no barco, diz o ditado, tudo vai muito bem. Ok, tudo vai muito bem, inclusive com tempestade. Porque se pensar que com Cristo no barco, tudo vai muito bem sem tempestade, não é verdade. Igual a leitura do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É verdade, nem tribulação, nem o vale da sombra da morte vai faltar. Cristianismo não é redoma de vidro. Cristianismo não é uma estufa espiritual. Cristianismo não é um paraíso no sentido de nós vivermos ilhados, isolados das tensões, vicissitudes e aflições desta vida. Não é.
Jesus está com eles, mas eles estão no miolo da tempestade. Diz a Escritura que Jesus Cristo foi a um casamento em Caná da Galileia. E Jesus estava lá e faltou vinho, símbolo da alegria. Muitas vezes, irmãos, Jesus está conosco e a tempestade chega. Você não tem que duvidar, você tem que crer. Que se Jesus está com você, a tempestade está no meio, tem coisa de Deus aí. Tem lição de Deus a aprender. Tem projeto de Deus para ser realizado na sua vida. Terceira atenção que esse texto apresenta para nós é como conciliar a tempestade com o sono de Jesus. Sabe o que mais afligiu aqueles discípulos? Foi na hora da maior agrura, eles perceberem que Jesus estava dormindo. Daí a pergunta deles ter muito mais um senso de censura do que um pedido de ajuda. Mestre, não te importa? Ou seja, nós estamos vivendo nessa aflição e tu estás dormindo? Tu não vais fazer nada? Essa ideia de que Deus parece às vezes distante, silencioso e dormindo, foi a ideia que mais apavorou Asaf no Salmo 73. Você lembra lá do Salmo 73? Quando Asaf está intrigado com a prosperidade do ímpio. O ímpio prospera, o ímpio tem saúde, o ímpio tem amigo, o ímpio tem sucesso, o ímpio tem riqueza. E ele, servo de Deus, castigado, afligido. E aí ele se volta para Deus, para compreender os porquês, para compreender que o ímpio lá na frente ia entrar num caminho escorregadio. E ele diz, Deus, quando tu acordares, então o caminho do ímpio vai perecer, inapelavelmente. É a ideia de que parece às vezes para nós que Deus está dormindo, que Deus não está respondendo a nossa oração, que o socorro está demorando, que você está clamando e gritando e a coisa não acontece. Esta é a grande tensão. Talvez seja a tensão do seu coração nesta noite. Talvez você tenha colocado uma causa diante de Deus há muito tempo e a resposta ainda não chegou. Mas eu quero dizer para você que o sono de Jesus também é pedagógico, conforme nós vamos ver agora. Por isso eu chamo você para a terceira lição desse texto. As grandes perguntas feitas nas tempestades da vida. Se você perceber, esse texto é regido por essas três perguntas. Duas perguntas dos discípulos, uma pergunta de Jesus. A pergunta dos discípulos, primeira foi esta: Mestre, não te importa que pereçamos? A pergunta de Jesus: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? A terceira pergunta dos discípulos, ou a segunda pergunta dos discípulos e a terceira do texto: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então vamos olhar a primeira pergunta, a pergunta dos discípulos. Não te importa que pereçamos? Quantas vezes você já fez essa pergunta? Esta pergunta nasce do útero da dor. Ela é embalada no berço do sofrimento. Ela cresce no terreno da aflição. Mestre, não te importas? Você vai ver em primeiro lugar que esse grito evidencia um medo gerado dentro de nós na tempestade. Mestre, não te importa que pereçamos? Irmãos queridos, quantas vezes nós já gritamos do fundo da nossa alma, com tremendo medo no nosso coração, por uma tempestade que nos cercou, nos encurralou, e tirou as nossas forças, e tirou a nossa destreza, e tirou todos os nossos recursos, e nós achávamos que ou Deus faria um milagre, ou nós naufragaríamos. O medo, o desespero, é uma doença que chega, é um desastre que acontece, é um terremoto, é uma separação, é um luto, é um prejuízo financeiro. Um dos momentos mais marcantes da minha vida foi quando eu visitei o Museu Yad Vashem em Jerusalém. Se um dia você fizer uma viagem em Jerusalém, você não pode deixar de visitar o Museu Yad Vashem. Esse museu é o museu do Holocausto. E logo na chegada daquele museu, há um monumento de uma mãe com seus filhos nos braços. Ela está abarcando todos os seus filhos nos braços. Mas essa mãe não tem cabeça. A cabeça dessa mãe é uma grande boca aberta. E você pode imaginar, e eu sei que você já assistiu a alguns filmes sobre o Holocausto, você pode imaginar o quadro desta mãe, de milhares de mães, que viram seus filhos pequenos, seus bebês, suas criancinhas, seus filhos adolescentes,
seus filhos adultos, seus filhos casados, serem arrancados de seus braços, sendo torturados, sendo mortos. Eu fico imaginar o grito desta mãe, que não tem cérebro, que só tem voz, que só tem dor, que só tem sofrimento, para abrir a sua cabeça, ou melhor, abrir a sua boca e dizer para o mundo a enormidade do seu sofrimento. Quando você entra no Museu Yad Vashem, fizeram lá, através de reflexo de espelhos, o quadro de você entrar por um corredor longo, escuro, e à medida que você entra por aquele corredor longo e escuro, você vai ver 1,5 milhão de velas acesas, refletidas nesses espelhos. E enquanto você caminha por aqueles corredores, vendo essas velas, você vai escutando vozes, gemidos, choros, gritos de desespero, de crianças torturadas, açoitadas e mortas. Quando você chega ao final desse corredor, você está com as pernas bambas, com o coração em frangalhos, com os olhos cheios de lágrimas, porque você reconhece quão dorida foi essa tempestade na vida de mais de 6 milhões de judeus. A tempestade havia chegado. Às vezes a tempestade não é uma tempestade coletiva, como o Holocausto, mas é uma tempestade que vem para você, que assola você, que rouba suas forças, que chola o seu vigor. Essa é a realidade que esse texto está mostrando. Segundo lugar, essa pergunta dos discípulos evidencia alguma fé. Mestre, não te importa que pereçamos? Me impressiona porque se eles não tivessem fé, eles não teriam recorrido a Jesus. É bem verdade que não era uma fé robusta, mas eles acreditavam que Jesus podia socorrê-los naquela situação. Eu penso firmemente que há muitos momentos na sua vida em que você caminhou. Às vezes a bonança não fez você perceber a necessidade de Deus, mas de repente a tempestade chegou e havia lá no seu coração ainda um lampejo de fé. E nesse momento você abriu a sua alma e gritou também: Mestre, não te importa que pereçamos? Terceiro lugar, esse grito evidencia uma fé deficiente. Por que eles se apavoram? Eles se apavoram não por causa da tempestade, eles se apavoram por causa da falta de fé. O grande problema que eles enfrentam não é a tempestade lá fora, é a falta de fé dentro deles. A maior tempestade que Jesus repreende não é a tempestade do vento e do mar, é a tempestade da incredulidade no coração desses homens. Irmãos, você e eu tememos, não por causa da grandeza da tempestade. Você e eu tememos por causa da fraqueza da nossa fé. Esta é a grande verdade que esse texto está nos mostrando nesta noite. Agora vamos ver a pergunta de Jesus. Diz a Bíblia que Jesus então se levanta, repreende o mar, o vento, chega uma bonança bendita. Agora Jesus para de repreender o vento, para de repreender o mar e repreende os discípulos. Me encanta essa pedagogia de Jesus, sabe por quê? Porque no outro texto adiante, você vai ler isso lá em Mateus 14, 22 a 33, quando Jesus vem caminhando sobre o mar. Jesus não acalma o mar primeiro não, Jesus acalma primeiro os discípulos. Quando ele vem e os discípulos estão aterrorizados de medo, Jesus Cristo diz: tem de bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Só depois ele vai acalmar o mar. Por que Jesus fez isso? Jesus viu que a tempestade dentro deles era maior do que a tempestade fora deles. Às vezes o seu grande problema não é a circunstância, é o sentimento. Às vezes o seu grande problema não é a situação, é a sua reação sem fé e amedrontada diante da circunstância. Nesse caso aqui diz a Bíblia que Jesus vai repreender primeiro o mar, primeiro o vento, para depois repreender os discípulos. Quando Jesus diz: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Por que é que aqueles homens deviam ter fé e não medo? Vou lhes dar 4 razões. Por que eles deviam ter fé e não medo? Primeiro, eles deviam ter fé e não medo por causa da promessa de Jesus. Passemos para outra margem. Foi uma palavra de Jesus para eles. Se Jesus disse passemos para outra margem, qual era o destino deles? A outra margem. Não era o fundo do mar, não era o naufrágio. Quando o Senhor nos dá uma promessa, Ele a cumpre, Ele vela pela sua palavra em a cumprir.
Nenhuma das suas promessas cai por terra. Passa-se o céu e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. Promessa e realidade é a mesma coisa para Jesus. Note você outra coisa. A segunda razão por que deviam ter fé e não medo, não é apenas por causa da promessa, mas é por causa da presença de Jesus. Meus queridos, Jesus está conosco sempre. É a promessa dele. Estou convosco todos os dias. Lá no Salmos 23 ele disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. É a presença dele. Lá em Isaías 43 disse que o Senhor é aquele que nos criou e nos formou e nos remiu e nos chamou pelo nome e nós somos dele, mas quando passarmos pelas águas, elas não vão nos submergir. Quando nós passarmos pelos rios, eles não vão nos afogar. Quando nós passarmos pelo fogo, ele não arderá em nós. Por quê? Porque o Senhor está conosco. É a presença do Senhor que nos livra. Aquele barco não podia afundar, porque Jesus estava nele, o Criador dos céus e da terra. A presença de Jesus conosco. Terceira razão por que eles deviam ter fé e não medo. Não só por causa da promessa e da presença, mas por causa da paz de Jesus. O que Jesus está fazendo naquele barco? Dormindo. A pergunta que eu faço para você: Jesus sabia que aquela tempestade viria? Certamente. Se sabia, por que dormiu? Primeiro dormiu porque ele descansava na providência do Pai. Lembra vocês que a parábola que eu tinha contado antes era do semeador que semeia a semente e dorme e acorda tranquilo, porque a terra de si mesma produz. Jesus acabara de passar um dia inteiro ensinando sobre o reino. Agora ele descansa, sabendo que o Pai cuida dele e cuida da semeadura que ele acabara de fazer. Ele dorme, porque também o seu sono é pedagógico, ensinando aos seus discípulos que nós, nas mais intensas tempestades da vida, podemos descansar na providência de Deus. Mas finalmente, sabe por que Jesus fez essa pergunta? Por que vocês têm fé, têm medo e não fé? Por que eles deviam ter fé e não medo? Primeiro, por causa da promessa. Segundo, por causa da presença. Terceiro, por causa da paz. Quarto, por causa do poder de Jesus. É impressionante você notar o contexto onde Jesus insere esse texto, porque Jesus está revelando que tem poder sobre as forças da natureza, no capítulo 4, 35 a 41. No capítulo 5, ele vai mostrar que Jesus tem poder sobre os demônios, que Jesus vai libertar um homem endemoniado, com 6.000 demônios. Logo depois, Jesus vai curar a mulher hemorrágica, dizendo que Jesus tem poder sobre a enfermidade. E logo em seguida, Jesus vai ressuscitar a filha de Jairo, mostrando que ele tem poder sobre a morte. Ele tem poder sobre a natureza, poder sobre os demônios, poder sobre a doença, poder sobre a morte. Ele tem todo o poder. Se este que tem todo o poder está com você, você não precisa ter medo, você precisa ter fé. Finalmente, a última pergunta desse texto é a pergunta dos discípulos. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? O primeiro temor, quando eles estão atemorizados com o mar, a palavra temor lá, na língua grega, é outra palavra. É temor covarde. É temor de uma pessoa assustada, acuada, amedrontada, que não confia. Essa palavra aqui, que termina o texto, possuídos de temor, é um temor reverente. Quando eles acabam de ter medo da tempestade, dos elementos da natureza que se voltam contra eles, agora eles estão enfrentando um outro temor, um temor reverente, diante daquele que é o Senhor da tempestade, que é o dono do mar, que tem poder sobre o mar. Este é o temor de alguém que está diante do Senhor soberano, Criador dos céus e da terra. O mesmo temor que tomou conta do profeta Isaías, lá no capítulo 6 do seu livro. E eu quero dizer para vocês algumas coisas. Quem é este? Em primeiro lugar, quem é este? Este é o Mestre Supremo que veio estabelecer o reino de Deus. Você pode perceber isso? Que Jesus estava o dia inteiro falando sobre o reino. E ele veio para falar sobre o reino, estabelecer o reino. Falou um dia inteiro sobre o reino. E agora ele vai ensinar, não com parábolas, vai ensinar com circunstâncias. Preste atenção nisso, irmãos, que isso é fundamental entender esse link aqui. Às vezes a gente pensa o seguinte, que um crente maduro é um crente que entra num seminário, que faz teologia, que depois faz um mestrado de teologia, depois faz um doutorado de teologia, e depois conhece tudo de teologia, aí sim ele é um crente maduro.
Isso não é verdade. Isso não é verdade. Jesus passou o dia inteiro ensinando. Agora ele vai ensinar com outro método. Vai ensinar na prática. Vai ensinar na tempestade. Jesus ensina-nos pela palavra e ensina-nos pela providência. Jesus nos ensina quando você se assenta para ouvir. E Jesus nos ensina quando Ele nos leva para o olho da tempestade. Diz: meu filho, eu quero que você tenha uma experiência. Eu quero que você saiba, na prática, que eu sou Deus. Que eu tenho poder para livrar você, para socorrer você, para agir na sua vida, para fazer um milagre na sua vida. Segundo lugar, quem é este? Este é perfeitamente homem. Nenhum milagre e perfeitamente Deus. Você vai ver logo em seguida, ele é perfeitamente homem. E o texto seguinte, pode descer aí, na lição aí, ele é perfeitamente Deus. Nenhum milagre do Novo Testamento realça de maneira tão clara a humanidade e a divindade de Cristo. O mesmo que está dormindo é o mesmo que se levanta e repreende o mar e repreende o vento. Ele é Deus e ele é homem. Ele é humano e ele é divino. Quem é este? Em quarto lugar, ele é o benfeitor desconhecido. Versículo 36. Outros barcos o seguiam. Preste atenção nesse ponto fenomenal do texto. Jesus saiu, embarcou com os discípulos. Quando eles estão no meio do mar, uma tempestade surge. Mas diz o texto que outros barcos seguiam a Jesus. Certamente os outros barcos foram colhidos pela mesma tempestade. E enfrentaram o mesmo problema. Tiveram o mesmo temor, a mesma aflição. E de repente os que estão no outro barco percebem que a tempestade acalma, que o vento sossega, que o mar se torna espelhado de águas tranquilas e serenas. Eles não sabem por quê. Eles só recebem os benefícios, mas eles não sabem por quê. Quantas vezes você já recebeu benefícios espirituais na sua vida sem saber por quê? De onde vinha? De quem vinha? Quem sabe alguém estava orando por você. Quem sabe alguém estava na brecha por você. Quem sabe alguém estava sendo incomodado por Deus para se levantar de madrugada para orar em seu favor. E de repente o vendaval da sua vida acalmou. E de repente aquela tempestade que está para afundar você acalmou. E você só recebeu os benefícios. Não sabendo você que o benfeitor desconhecido é o próprio Senhor da glória. Quinto lugar, para fechar, para encerrar. Jesus é aquele que tem toda a autoridade para libertar o aflito. Querido irmão, Jesus veio, serenou o coração dos discípulos, acalmou o vento, acalmou o mar, e tudo se fez bonança. Quero dizer para você que nesta noite, Jesus está olhando para a sua vida. Ele conhece a sua vida, Ele conhece a sua dor, conhece a sua luta, conhece o seu contexto, conhece a sua casa, conhece o seu trabalho, conhece os seus sentimentos, conhece os seus sonhos, conhece os seus traumas, conhece o seu passado, conhece tudo sobre você. Ele sabe quantas vezes você ficou com medo. E hoje, nesta noite, Ele pode acalmar o seu coração e as tempestades da sua vida. Muitas vezes, Ele ensina você, quando você pega a sua Bíblia, quando você lê um livro, quando você vem à igreja, quando você escuta um sermão, quando você ouve uma música, Ele está ensinando você. Mas outras vezes, Jesus pega você e leva você para o meio da tempestade. Diz: meu filho, eu estou levando você para a tempestade porque eu quero que você me conheça. Eu não quero que você tenha uma experiência de segunda mão. Eu não quero que você apenas tenha uma fé dos seus pais ou dos seus avós. Eu quero que você saiba que eu sou Deus, que eu livro, que eu salvo, que eu perdoo, que eu liberto, que eu faço novas todas as coisas. Eu vou terminar contando para vocês de que na costa da Califórnia há uma praia famosa que está numa reentrância, cercada de muralhas, de pedras, de rochedos, e impelida pelas ondas furiosas que se formam nessa região. Existem ali pedras disputadas pelos turistas, pedras lisas, arredondadas, polidas, que são apanhadas e são guardadas com muito carinho, como peças, como adornos de casa, para enfeitar a sala, para ser um enfeite bonito dentro da casa. Poucos metros além, há uma praia que se abre,
onde o mar é calmo, onde não tem vendaval, onde não tem ondas fortes, onde as ondas não sovam com rigor desmesurado as pedras, e elas continuam pontiagudas, disformes, não trabalhadas. Nenhum turista vai lá procurá-las. Ninguém tem coragem de levá-las para casa, para servir de adorno e de beleza. As tempestades da vida são instrumentos de Deus para burilar a nossa vida. As tempestades da vida fazem parte da agenda de Cristo. Elas estão incluídas no currículo de Deus, para você e para mim. Porque Deus está trabalhando em nós, lapidando em nós uma joia que há de brilhar e resplandecer a glória do nosso Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Eu quero convidar você para orar. Se você pode vir aqui à frente, nós vamos buscar a Deus como igreja, como famílias. Nós temos lutas, nós temos tempestades, nós temos aflições, nós temos causas para colocar diante de Deus. Louvado seja Deus. O mesmo Senhor que acalmou o mar da Galileia, nesta noite pode acalmar o seu coração, a sua alma. Certa feita o Senhor Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas.